Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. Hoje o Evangelho traz para a gente ainda o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por ele enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito da sua ambição, do seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmos o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito, por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir, tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Bom, gente, antigamente, mais do que hoje, a pessoa que conseguia fazer milagres, ela era tida como uma pessoa excepcional, era um profeta, era miraculoso, E à medida que a humanidade foi conhecendo sobre as leis naturais, ela foi vendo que aquilo não passava de o uso, de faculdades que Deus deu para cada um. E para alguns deu a mais, Mas o homem, na sua ignorância, na sua tolice, ele valorizava aquilo, como coisas excepcionais, um poder maravilhoso que aquele homem tem, que aquela pessoa tem, E colocavam até nome de santos, por realizarem milagres, Então, Deus está falando aqui para a gente, através dos Espíritos, que todos nós temos capacidade para realizar esses milagres, esses prodígios, se a gente tiver dentro do coração da gente a fé, a confiança que aquilo que está sendo feito ali é uma obra do Pai, é uma permissão do Pai, que Ele nos deu para fazer isso em seu nome.
essa faculdade, ela não é só dos filhos de Deus, dos homens de bem, né? O pessoal que usa da sua mediunidade para praticar o mal também tem essas faculdades, né? E Deus deu para cada um, né, a sabedoria para distinguir o que é certo e o que é errado. Nós todos sabemos o que é certo e o que é errado. E hoje, o conhecimento adquirido nos mostra que grande parte do que é feito em forma de milagres, né, é uma lei natural que está sendo usada pelos espíritos que ajudam as pessoas em nome de Deus. Em nome de Deus, né? Então, tudo que é feito com amor, com fé, com confiança, né, e que produz os milagres, né, isso é um dom, é uma faculdade que Deus deu para cada um usar a lei natural, né, a física, a química que seja, para poder ajudar as pessoas, ajudar aos outros. E os que usam, né, esse dom, essa mediunidade, que aliás pode ser retirada a qualquer momento, dependendo da vontade de Deus para cada um, né? Esses que usam estão com o conhecimento adquirido para fazer o bem e o mal. Os que usam para o mal, eles vão ser cobrados por isso, certamente, né? Mas eles estão usando das mesmas leis naturais para praticar, né, coisas não boas. Coisas não boas. Mas tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço, não é? Os antigos profetas, né, eles usavam muito desse dom natural, dessa lei natural, né, dessa faculdade que Deus deu, usavam muito em proveito próprio, né, para enriquecer. Antigamente o povo era mais ignorante, era muito fácil de ser dominado, né, de ser alienado. Hoje, com o conhecimento adquirido ao longo dos anos, ao longo das reencarnações mesmo, o homem vê, né, que esses não são os ideais que têm que ser seguidos. O ideal que tem que ser seguido é um exemplo único nosso, né? Eu vou falar único, mas não é o único, né? Porque nós já tivemos vários assim, não como ele, claro, como Jesus que eu estou falando, mas são pessoas que também já passaram pela Terra, ou que ainda estão aqui, alguns, né, que podem ser exemplo, né, de missionários verdadeiros do Cristo. E isso, essas pessoas que produzem prodígios, né, que têm o dom da premonição, que já veem além do que a gente vê, a gente reconhece elas, a gente sabe que são pessoas sérias pela sua moral, pela sua moral. Porque como a gente já falou antes, né, o verdadeiro cristão reconhece-se pelas suas obras, né, e pela sua elevação moral, né? Então, os profetas de hoje, a gente vai conhecê-los, reconhecê-los pela sua moral, pelo exemplo que dá daquilo que fala. Tá certo? É isso aí, gente. Vamos lá agora para o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 9, Lei de Igualdade, a questão 821. Nós estamos falando sobre igualdade de direitos do homem e da mulher. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, uma das funções da mulher, né, é ser mãe, é ser professora, né? Não que não existam professores bons, né, gente? Né? Pais bons, mas as mães estão ali, né? O filho vem de dentro dela. Então,
a primeira noção de vida que o filho vai ter é a mãe que vai dar. É ali aquele carinho, aquela doçura, né? Vai mostrar o caminho certo que tem que seguir, né? Como é a vida. Geralmente a mãe é que está mais perto do filho, porque o pai sai para trabalhar, né? Hoje as mulheres trabalham também, as mães trabalham também, mas elas têm um tempo maior para ficar com os filhos. Então as primeiras noções de vida, né? Quem vai passar para os filhos são as mães. Então é isso aí, as primeiras noções de vida são as mães que nos dão. A importância disso é muito grande. Né? A importância disso é muito grande. Às vezes essa noção de vida que a mãe está dando, ela é mais importante, né, do que aquela que o pai tá dando no momento. O pai tem a sua missão como pai, né? Como mostrar o exemplo do trabalho, o exemplo da luta diária, mostrando que a vida é dura, né? E a mãe ali com seu amor, com a sua paz interior, com a sua mansuetude, ela passa para a criança, né? Para o espírito que reencarna, como é amar o próximo, com o coração, né? Independente de tudo. A mãe está ali amando e vai amar sempre. Então, a mulher tem essa grande responsabilidade, que é educar o espírito que acaba de chegar à Terra. Né? Isso é muito importante. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, né? Muita saúde para nós. Que Jesus nos permita estar aqui amanhã e eu tenho certeza que Deus vai permitir e a gente vai estar aqui junto novamente. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração, pessoal.